Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje, então, sobre o segundo assunto da disciplina Auditoria e Segurança de Sistemas, que é a parte de segurança da informação. Na verdade, a parte de ciclo de vida da informação. Então, a gente basicamente vai abordar algumas questões a respeito do ciclo de vida, como tratar as informações, como definir prioridades no tratamento dessas informações. E, basicamente, a gente tem que primeiro definir, então, os requisitos e o que é necessário para definir, então, o que seria uma informação importante dentro da empresa. Então, a partir dessa definição e também das regras que vai nortear essa definição, é que a gente parte, então, para a classificação dessas informações dentro da empresa. Basicamente, ela segue a informação ou ciclo de vida de uma informação qualquer. Ela segue esses esses tópicos, né? Então, a identificação da necessidade, obtenção, tratamento, distribuição, armazenamento e descarte. Bem, a primeira parte é a identificação da necessidade dos requisitos. Nessa parte, a gente vai identificar, então, quais são as informações que são importantes para a empresa. Para isso, a gente vai ter que criar algumas regras, seguir alguns protocolos ou algumas definições que estão dentro do escopo da empresa. Então, a gente vai definir isso. E aí vai para a parte de obtenção. Na parte de obtenção, a gente vai, então, por meio externo, né, vai vir de alguma fonte externa, a gente vai capturar esses dados. Para isso, todo esse ciclo de vida aí segue tem que estar integrado com o CID, né, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade do dado. Então, nessa fase de obtenção, a gente vai ter que confiar da fonte externa de onde está vindo, a gente vai pegar essas informações da fonte externa, aí passa para a segunda parte, que é a parte de tratamento. Na parte de tratamento, vem seria você pegar essa informação, transformar ela dentro da minha empresa, por exemplo, eu peguei os dados externos, sei lá, dos meus clientes, e agora eu estou tratando ela de alguma forma, juntando informações para que ela se torne útil dentro da minha empresa. Depois vem a parte de armazenamento, que é onde eu vou salvar essas informações ou deixar disponível. E, na verdade, ela tem algumas características. Por exemplo, no armazenamento, eu vou ter que garantir, então, que essas informações vão estar de maneira segura em algum local e também que elas estejam disponíveis para quem precisar. Então, eu vou ter que garantir a segurança, a disponibilidade e a integridade também, né? Para que, se eu tiver alguma alteração, eu saber quem foi, quando foi e por que houve aquela alteração. Para garantir que não tem adulteração ou modificação nas informações. Depois vem a fase de distribuição, que é justamente você passar para as pessoas que necessitam dessa informação para utilizar, ou para você enviar para o meio externo, por exemplo, para um cliente ou para uma pessoa ou outra empresa que necessite daquela informação. Então, basicamente, segue até esse fluxo da distribuição. Depois vem a parte de uso, que é justamente a pessoa que precisa daquele dado ou que necessita utilizar aquela informação que foi processada durante essa cadeia, então ela pode utilizar desde que ela tenha autorização para isso. E por fim vem a parte de descarte, que é você não utilizar mais esses dados ou de certa forma inutilizar ele ou realmente descartar. Mas a gente vai ver mais na frente que até nessa parte de descarte tem que ter cuidado, porque não todo dado a gente pode simplesmente, por exemplo, pegar um papel e jogar no lixo ou pegar um arquivo e deletar do computador, simplesmente. Então, na parte de descarte, pode ser que tenha que seguir algum protocolo. Então, uma vez eu definido quais são essas características principais do meu sistema de informação, então, qual é a minha informação importante dentro da minha empresa, o que vai ser útil ou não, eu tenho agora que fazer a classificação desses ativos. A parte de classificação, eu vou ter que identificar, então, quais informações vão ser mais importantes dentro da minha empresa. Então, eu vou investigar tudo que é de importância estratégica para a minha empresa. E para isso, a gente então vai ter que
certa forma, dar um grau de importância, porque é uma hierarquia de valores. Uma informação, por exemplo, um papel impresso que serve de rascunho não tem a mesma importância, por exemplo, do que um banco de dados transacional dentro da empresa. Então, a gente vai, de certa forma, hierarquizar essas informações para que dá a devida importância que elas precisam. Então quanto mais estratégica for essa informação, mais importante ele vai ser para a empresa. E mais importância a gente tem que dar da forma como vai armazenar ou classificar ela, né, de alguma maneira para dar devida importância para esses ativos. E o que seriam esses ativos, então, de informação? É basicamente tudo que tem na empresa e que tem alguma relevância para ela, que seja de importância estratégica. Vai desde software a coisas físicas, por exemplo, uma máquina, uma impressora, uma máquina que, sei lá, se eu estou numa gráfica de papel que produz, a máquina que imprime, que vai fazer a impressão. Então, toda a parte física e que for de valor para a minha empresa, que tem um certo valor, isso é um ativo de informação. Tanto serviços, pessoas, documentos, informação, então tudo, desde que ele tenha uma importância estratégica para a empresa, vai ser ativo de informação e vai ser passivo dessa classificação que nós vamos fazer. Então, primeira coisa, para fazer essa classificação não é qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento do domínio. Então, quem vai classificar, dar a devida importância para aqueles documentos ou para aqueles ativos de informação é quem tem conhecimento do domínio e sabe diferenciar, né? Dizer se aquilo é importante ou não. Pode ser que não seja apenas uma pessoa, mas talvez um grupo, uma comissão, como geralmente é feito, né? Você tem uma comissão para avaliar esses ativos. E esses ativos, então, serão classificados de acordo com certas normas que podem ser pré-definidas tanto por esse grupo. Então, o grupo centro vai falar o que vai ser importante para a gente classificar, dizer que vai ser importante para a minha empresa. Que tenha tais características. Ou então, baseado em documentação ou algumas normas, né, tanto na empresa quanto normas externas que dizem que aquele determinado ativo é importante ou não. A gente, então, antes da definição, a gente vai ter de começar a classificação, a gente tem que ter em mente essas 3 definições claras, que a primeira é a classificação, então, é atribuir um grau de importância e de sigilo a determinada informação, dizer quem é o proprietário e quem é o custodiante. Então, por exemplo, um proprietário eu estou numa empresa e eu dei a minha carteira de trabalho para a empresa lá, por exemplo, porque ela vai me entregar. Então, quem é o proprietário da carteira? Sou eu. Mas quem está sendo o custodiante? A empresa que recebeu essa informação precisa armazenar e garantir que não vai sumir ou que não vai ter alteração na minha documentação. Então, isso é um exemplo assim, dessa diferença entre proprietário e custodiante. Então, custodiante é quem vai armazenar essas informações e vai manter posse. E cuidado. Dentre as diversas classificações, né, a gente basicamente vai definir um ativo de informação, dar importância para ele de acordo com esses 4 graus aí: a confidencialidade, disponibilidade, integridade e autenticidade. O primeiro grau é quanto à confidencialidade. Então, dentro de uma empresa, na apostila a gente vai ver que para empresas públicas tem uma lei que rege o grau de confidencialidade de um documento ou de um ativo. Então, ele pode dizer lá que é secreto, confidencial, interno e público, mas na esfera pública é um pouco diferente. Já na esfera administrativa, que são das empresas, inclusive eu acho que Lira, que é o autor do livro, ele descreve essas quatro possibilidades, né? Primeiro, você definir um ativo de informação como público. Então, todo mundo, interno ou externo à empresa, pode ter acesso às informações, porque ele é de domínio público. Por exemplo, eu acabei de publicar de criar um produto. Então, criei o produto e coloquei para venda. Então, ele é tanto de domínio da empresa, sabe a existência daquele produto, como as pessoas que vão comprar, que são os meus clientes externos à empresa, precisam também saber dessa informação. Então, ela é pública.
Ela é interna quando somente ela é restrita ao âmbito da empresa, então ela não pode ser externa. Sei lá, um produto que está prestes a ser lançado, todo mundo, a campanha de marketing, produção, todo mundo sabe que vai ser lançado aquele documento, mas não pode ser externado ao público, porque ainda tem a data de lançamento desse produto. E, e as duas últimas é a parte confidencial e secreta. Então, a confidencial é, por exemplo, nesse mesmo produto. Quando ainda está na parte de projeto, de marketing, então elaboração, nem todo mundo da empresa precisa saber. Então, essa informação é confidencial. Somente um grupo de pessoas, ou pessoas restritas àquela informação, né, que realmente necessitam ter acesso àquela informação, é que podem ter acesso a ela. Então, ela é confidencial. E secreta é justamente um nível muito acima, né, a informação, então, é tão importante que pouquíssimas pessoas devem ter acesso a ela. E se tiver acesso, tem que ser extremamente controlado. Uma outra característica é quanto à disponibilidade. Ela também tem alguns níveis de disponibilidade, que pode ser, por exemplo, nível 1, informação deve ser recuperada em poucos minutos, 2, em horas, e 3, em dias, e 4, informações não críticas, que podem ser acessadas a qualquer hora, não tem um tempo específico, né? Pode demorar até anos, se quiser. Então, a gente também tem que classificar esses ativos de acordo com essa disponibilidade. A que momento esse ativo tem que estar disponível? E essa disponibilidade pode ser temporal, assim, pode ser que não dure, pode ser, tem que ser revista de tempos em tempos. Por exemplo, na apostila ele dá um exemplo de um artigo, vamos supor, eu tenho uma apresentação daqui a 2 dias. Eu preciso de algumas informações para eu preparar a apresentação, porque a apresentação será daqui a 2 dias. Então, eu preciso para hoje. Então, eu tenho uma certa data. Então, eu tenho uma certa urgência para que essas informações estejam disponíveis. Se essas informações não estiverem disponíveis para mim dentro do prazo estipulado, então elas não têm utilidade, não terão utilidade. Então, já que eu quero ir até eu preciso apresentar em 2 dias, então, no máximo, um dia, eu tenho que ter essas informações em mão, ou horas, né? Então, eu tenho que classificar em uma dessas duas características. Mas isso pode ser revista. Depois, então, que passou esse período de apresentação, eu posso querer de novo essa informação daqui a meses, anos. Então, essa característica da disponibilidade vai depender muito, então, do ativo e da característica do que eu estou tentando examinar. E com relação à integridade, a gente, então, a informação, então, ela tem que estar íntegra, né? Não pode ter adulterada, porque se tiver alguma característica de adulteração ou de relevância, ela torna, na verdade, irrelevante, né? A gente não pode confiar, de certa forma, naquela informação. Então, se ela perde a integridade, ela perde, então, essas características, né, de você não confiar naquela informação. Ou mesmo sem confiar, pode ser que as decisões futuras baseadas nessas informações sejam erradas ou pode gerar algum transtorno futuro. Por isso, é necessário, então, fazer esse monitoramento contínuo, primeiro para revisar se realmente aquelas informações ainda têm aquele nível de importância dentro da empresa, né? E se ela não muda, sei lá, antes, como ele fala na apostila, então, um produto, antes de ser lançado, ele pode ter sido confidencial, porque não era na fase de projeto. Mas depois que ele foi lançado no mercado, que todo mundo já sabe qual é o produto, já tem as características, até os concorrentes, então não faz sentido manter ele como confidencial. Ele pode mudar a classificação dele para público ou para restrito, então, quando está na fase de produção. Então, essas características têm que ser revistas. Geralmente é feito, então, por uma equipe ou por uma pessoa responsável pelo monitoramento dos ativos de informação. E, de tempos em tempos, então, tem que ter essa reavaliação. Dentro dessas características de classificação, a gente pode ter uma tabelinha como está sendo mostrado aí. Então, em um campo eu tenho que cada campo vai me dizer a característica, a descrição do ativo de informação, a categoria,
e também a importância dele. Por exemplo, se esse ativo é importante e a gente vai também classificar ele de acordo com aquela tabelinha de o quão impacto, se acontecer algum problema com esse ativo, qual é o impacto que ele pode gerar. Então, como eu falei, dependendo do ativo, pode ser muito importante, como, por exemplo, o banco de dados para uma empresa. Ele é muito importante. E o impacto, se acontecer algum problema com o banco de dados, vai impactar bastante. Então, o grau de risco dele é alto. Porque se acontecer algum problema, vai impactar muito na empresa e a probabilidade disso ocorrer, se a gente não tomar as devidas precauções, pode ser alta. E aí pode ter um impacto grande. Então, nessa tabelinha, basicamente, essa descrição. Então, na primeira coluna aqui, esse é só exemplo, não necessariamente é dessa forma. Vai depender, como eu falei, de quem está estruturando essa classificação dentro da empresa. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui uma causa, evento, consequência, depois a categoria, a probabilidade, o impacto e o risco, né, que é a probabilidade vezes o impacto. Depois a resposta, o que eu tenho que fazer, né, caso esse incidente ocorra. Depois os controles que eu devo tomar e a responsabilidade, quem é o responsável por aquele ativo. Então, nesse caso aqui, tem um exemplo simples, né, desconhecimento técnico da equipe. Essa é a causa. Pode ocorrer o quê? O não pagamento pela contratado dos encargos trabalhistas dos empregados envolvidos na prestação de serviços. Qual a consequência desse evento ocorrer? A redução da quantidade nas folhas e as faltas na prestação do serviço. Qual o risco? Entra em que categoria? Na área de risco trabalhista. Qual a probabilidade disso ocorrer dentro daquela empresa? Foi classificado como média. E o impacto que caso esse evento ocorra, é alto. Então, multiplicando a probabilidade vezes o impacto, a gente vai ter um risco alto para esse incidente. O que a gente pode fazer, então, para resolver esse problema? Mitigar, né? Prestar atenção e, se ocorrer, tentar remediar. Então, os controles, né? Fiscalização, cumprimento da jornada de trabalho e eventuais faltas. Quem é o responsável nessa empresa aqui? Nesse caso aí é Josué, fiscal técnico, e João, fiscal de administrativo. Então, esses são os responsáveis por esse ativo. Por que eu estou falando isso, dando esse exemplo com essa tabela? Porque, basicamente, quando a gente classificar um ativo, a gente vai ter que dar uma certa importância para ele, que é o impacto. Ele pode ser, por exemplo, baixo, muito baixo, né? Nesse caso, eu estou uma escala de 1 a 5, em que 1 é muito baixo, então a descrição dele, o impacto é insignificante nos objetivos da empresa, né? Baixo, quando o impacto é mínimo nos objetivos. Médio, alto e muito alto, quando o impacto é máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. Então, é meio que não seria nem alto, muito alto, né? Seria catastrófico, de certa forma. Então, aqui está no nível de muito baixo a muito alto. Isso é uma informação do tipo qualitativa. Eu tenho também do tipo quantitativa, em que vou usar números para medir o quanto aquele ativo, se ocorrer algum evento com aquele ativo, o quanto ele vai impactar na minha empresa. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vai do nível 1 ao 5 novamente, em que o nível 1, se ocorrer esse evento, então ele pode aumentar o custo de produção da minha empresa em até 10%. O prazo, se ocorrer um atraso, pode aumentar em até 5%. O escopo, né, são insignificantes, porque não afeta muito os setores da empresa, não afeta muito. E a qualidade, né, da degradação irrisória. Então, essa é a característica para eu classificar um ativo quantitativamente no nível 1. No nível 2, é maior que 20%, sendo que o prazo de atraso pode ser entre 5% e 10%, o escopo que pode afetar é pouco,
e a qualidade da degradação é pouco, então ele está no nível 2. E aí eu vou seguindo até o nível 5, que é, se ocorrer algum incidente com esse ativo, pode ser que o custo pode aumentar em 50%. O prazo de atraso, né, o atraso, se acontecer algum problema com um determinado ativo, ele vai aumentar em 20% o prazo inicial. E o escopo ele afeta, é amplo, então ele afeta diversos setores, diversos outros ativos na minha empresa, e a degradação é grave. Então, se ocorrer esse evento, a gente vai ter muita dificuldade em remediar. Só que uma coisa é eu classificar com impacto alto, por exemplo, a destruição do meu banco de computador com banco de dados. O impacto que isso pode ocorrer na empresa é altíssimo, porque ele perde todas as informações para todos os setores, porque não tem mais um banco de dados, por exemplo, para servir, né, as aplicações. Então, o impacto é alto. Mas qual a probabilidade disso ocorrer? E aí entra também, então, essa questão da probabilidade, que pode ser muito baixa, quando o evento, né, é extraordinário, sem histórico de ocorrência, como, por exemplo, um terremoto por aqui. É muito raro de acontecer. A gente tem alguns abalos sísmicos, mas terremotos mesmo é muito difícil ocorrer. Então, ele tem nível 1. E aí vai subindo baixa, o evento é casual, inesperado, sem histórico de ocorrência. Pode ser que ocorra uma enchente, alguma coisa do tipo. Isso eu estou dando um exemplo para ilustrar, né? Mas a gente tem que identificar quais são os potenciais riscos para cada ativo de informação. Isso eu estou falando, por exemplo, para uma sala de servidores. Mas para invadir um sistema, então já é outras características, né? Para a gente classificar essa probabilidade de ocorrência. E assim por diante. Então, a probabilidade média é o evento esperado, a frequência é reduzida, né, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. Alta é quando o evento é usual, que ocorre recorrente, né, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. Então, geralmente, uma que a gente poderia classificar como alta, por exemplo, queda de energia por conta de chuvas, que ocorre direto em qualquer cidade aqui do Brasil, basicamente. Então, a gente, se tiver alguns aparelhos que são afetados por isso, a gente tem que ter em mente que o risco pode ser alto e a probabilidade de acontecer também é alta. E, por fim, é muito alto. O evento é repetitivo e constante. Então, ocorre com uma frequência, né? Ali na última coluna tem a probabilidade de ocorrer, então é 50%. Então, basicamente, é algo que é inaceitável toda vez. Por exemplo, imagine um sistema. Toda vez que eu entro, pode ser que eu consiga acessar, pode ser que eu não consiga acessar. Então, a probabilidade é mais que 50% de uma pessoa acessar o sistema. Então, isso é quase que inadmissível. Então, o nível dele é 5. Então, para que eu uso esses 3 características? Tanto a quantitativa, a qualitativa e a probabilidade. Quando eu faço, então, essa tabela, que é o cálculo de risco, eu consigo, então, identificar quais são esses ativos que são tão importantes para a minha empresa que eu tenho que olhar ele com o máximo cuidado. Então, quando eu multiplico esse valor de 1 a 5 pela outra coluna de 1 a 5, então aqui eu tenho, por exemplo, essa tabela em que eu vou de risco muito baixo, baixo, médio e alto, e que a gente deu os valores de 1 a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, e a gente tem a probabilidade dele ocorrer, que vai de muito baixo, baixa, média, alta, muito alta, que também vai de 1 a 5. Então, quando eu multiplico um valor do impacto pela probabilidade, eu vou ter um valor que vai de 1 até 25, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, e a gente consegue, então, classificar então, esse risco. Então, 25 seria algo extremo, que o impacto é muito grande e a probabilidade de ocorrer é muito alta. Então, eu tenho que ter muito cuidado com esse ativo. Seria o que a gente olhar com o maior cuidado possível. Vamos imaginar que, de novo, poderia ser o nosso banco de dados lá que não tem um no-break e que a energia elétrica cai constantemente. Então, poderia danificar o computador que é o servidor. Então, o risco disso ocorrer é muito alto. Eu tenho que tomar precauções, tomar
cuidado, porque o risco desse ativo é muito alto. Eu poderia ter, por exemplo, o contrário, algo que tem um risco muito alto, mas o impacto, a probabilidade de ocorrer é baixa. Como, por exemplo, um terremoto. Então, o impacto de um terremoto é muito alto, porque vai danificar todos os aparelhos, vai danificar, ou vai impossibilitar do dia a dia da empresa, né? Mas o risco de ocorrer é muito baixo. Então, a gente pode até quase que descartar esse tipo de... Então, ele vai ter a classificação como 5, que o impacto é muito alto, vezes a probabilidade 1 de ser baixa, 5 vezes 1, 5. Eu posso ter no outro canto também, no canto inferior, seria algo que eu tenho um impacto muito baixo, mas a probabilidade de ocorrer é muito alta. Então, como a probabilidade de ocorrer é muito alta é 5, o impacto dele é 1, então 5 vezes 1, 5. Então está quase que na mesma categoria aqui do terremoto, né? Porque a probabilidade de ele ocorrer é alta, mas o impacto é baixo. Então, cai naquele risco, né, que a gente tem que controlar ali, mas é quase descartável. E entra nessa outra cor aqui, que é azul, que é quando você tem a probabilidade de ocorrência de um evento muito baixo, e o impacto que ela ocorre também é muito baixo. Então, 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho o valor 1. Ou seja, todos os ativos que caem nessa categoria de entre 1 e 2, eu vou considerar o risco muito baixo ou até desprezível. Então, eu não preciso nem tomar cuidado, ou sei lá, nem vou prestar atenção nesses ativos que têm essa classificação de risco. O que eu tenho que tomar cuidado mesmo são esses riscos que estão em vermelho, que tem um alto risco, né? Então, se eu não tomar cuidado e o evento ocorrer, vai acarretar um problema para a minha empresa, porque é um ativo muito importante. E também tem esses outros de risco alto. O de médio pode ser que a gente tome algumas medidas paliativas ou até de mitigar, né? Você sabe que você pode até deixar ocorrer, mas se ocorrer, você já sabe mais ou menos o que deve fazer para tentar minimizar. Então você não se preocupa muito. Mas essas outras categorias em risco alto e muito alto, a gente tem que tomar o máximo cuidado. Então, basicamente é isso, assim, o que a gente viu nessa aula. Primeiro identificar quais são os ativos que são importantes para a empresa, conseguir classificar e separar eles numa hierarquia, né? Dizer isso é importante, isso não é, o porquê que é importante. Depois a gente vai tentar, como falei, criar essa hierarquia, quantificando o risco desse ativo para a empresa. E aí o risco é calculado, então, pelo impacto que ele vai ocorrer, o impacto se acontecer algum problema incidente com esse ativo, e a probabilidade desse evento ocorrer. Então, quando eu multiplico a probabilidade vezes o impacto, eu tenho um grau de risco. E identificado esse risco, a gente, então, vai tentar mitigar esses riscos e tentar cuidar para que eles não ocorram.